bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Gisele Costa e estou amando estar aqui com vocês, batendo esse papo legal todas as semanas, todos os domingos. E eu espero que vocês também estejam gostando. Então sintam-se em casa. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre ISTs, só que de origens virais. Semana passada a gente comentou sobre as ISTs de origem bacteriana, né, as infecções sexualmente transmissíveis de origem bacterianas, e hoje eu quero dizer para você, trazer para vocês os conteúdos mais importantes sobre as infecções sexualmente transmissíveis de origens virais, que são tão importantes quanto e merecem tanta atenção quanto as demais. E para começar, a gente vai falar sobre o HIV, o vírus que provoca a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS. É bem interessante a gente deixar claro que uma coisa é o vírus e outra coisa é a doença, mas que todos os dois estão interligados porque um logo automaticamente vai desenvolver o surgimento da outra se por acaso ele não for devidamente detectado e devidamente tratado. O HIV é um vírus que afeta as nossas células de defesa com muita precisão e com muita intensidade. O HIV é um vírus que ataca diretamente o nosso sistema imunológico e gosta especificamente de uma célula chamada linfócito T CD4. O que é isso, Gisele? É um linfócito importantíssimo que nós temos no nosso corpo, responsável por fazer aquela defesa master, aquela defesa mais precisa, mais bruta de todo o nosso organismo. E o HIV ama essa célula, vocês não acreditam, ele ama literalmente essa célula. O que ele faz? Após entrar em contato com o nosso organismo, ele vem, se liga, invade aquela célula e começa a se replicar e arrebenta essa célula. Depois que ele ganha toda essa força, ele começa a atacar todas essas células, toda aquela rede de células de linfócitos T, CD4 que nós temos. E assim vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo o nosso organismo, até chegar a um ponto em que todas as demais infecções oportunistas a gente pode vir a desenvolver e até levar à morte. Por isso esse vírus é tão importante. E como que ele é adquirido? Não é novidade para ninguém, mas eu acredito que muitas pessoas não saibam. O HIV, ele é transmitido por algumas vias, principalmente a via sexual, seja ele do sexo oral, vaginal, anal e por compartilhamento de objetos sexuais também. Além dessas, o HIV também é transmitido por transfusão sanguínea, compartilhamento de seringas de agulhas contaminadas e também através da gestação. A mãe que tem o vírus HIV no organismo pode transmitir numa porcentagem menor, mas pode sim transmitir esse vírus para o bebê em desenvolvimento no útero. Por isso é um vírus tão importante. Por isso, o protocolo de tratamento e de acompanhamento é muito, mas muito criterioso. É um vírus de alta transmissibilidade, que tem uma resistência muito grande e, principalmente, ele, por ser transmitido por todas essas vias facilitadas, né, que é o sexo desprotegido, né, que é a transfusão de sangue sem a devida, né, orientação, sem os devidos protocolos de segurança, é um vírus que, por justamente ter a transmissão facilitada, requer uma atenção muito grande. E a gente precisa saber como que é feito o acompanhamento desse vírus, como que é feito o acompanhamento e a detecção dessa doença. Primeiramente, o que a gente tem que ter mais em mente é o uso da camisinha, o cuidado com o compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes, que é, no caso, agulhas, para principalmente pacientes que fazem uso de drogas injetáveis, deve ser redobrado. O uso do preservativo, a gente nem categoriza o fato de estar qualquer tipo de relação sexual. Ela é obrigatória em todas, porque é proteção para você e para o parceiro. Mais do que isso, importantíssimo a gente saber como detectar. E através dos testes rápidos, que inclusive estão disponíveis pelo SUS, na unidade básica de saúde próximo da sua casa, que você tem livre acesso. Basta conversar com um profissional de saúde, basta se dirigir até o enfermeiro, até a unidade básica de saúde, agendar e fazer de maneira privativa e muito, muito ética. O HIV, de imediato, quando entra em contato com o nosso organismo, ele vai fazer o seu trabalho, que é infectar as células de defesa que eu citei para vocês. Células de defesa essa que vai ser diretamente afetada, assim como toda aquela célula, aquela rede celular daquela família. Posteriormente, após infectar o máximo de células que ele consegue, o nosso corpo começa a dar sinais. Só que antes desses sinais surgirem, surge a fase assintomática. O que é isso, Zé? É a fase que o nosso organismo está quietinho, ou o vírus está incubadinho dentro da célula e ainda não teve ainda a propriedade de manifestar sintomas no nosso corpo. Então a gente tem a fase assintomática, que tem um tempo aí que pode variar de meses e até anos.
Depois que ele ganha força, depois que ele afeta e infecta todas essas células de defesa importantes, o nosso organismo começa a manifestar, ó, tem algo errado. E aí nós temos aí múltiplas manifestações que vão desde emagrecimento, diarreia, desde infecções respiratórias, desde infecções intestinais e outros sintomas que são muito expressivos. A perda de peso, principalmente nesse ponto, é muito importante porque ela é muito expressiva. O paciente tem uma perda de peso abrupta demais, ou seja, com grande intensidade em um espaço muito curto de tempo. Fora que todo o seu sistema imunológico está bagunçado, ou seja, está totalmente afetado, ele começa a ter infecções respiratórias, amidalite, gripes, infecções pulmonares importantes que vão ter mais impacto e muito mais peso sobre a saúde do indivíduo por ele não ter capacidade de se defender. Assintomática, como eu expliquei para vocês, o paciente não tem propriedade aí de manifestar sintomas expressivos. Pode ser, por exemplo, um resfriado, que acaba passando despercebido, porque não tem uma agressividade de sintomas que vai levantar uma suspeita ou chamar a atenção. Depois dessa fase assintomática, porque esse resfriado vai passar e o paciente volta a ficar bem de novo, ele começa a ter aí febres, muito mal-estar e, logicamente, todos os outros sintomas que eu já citei para vocês, que é a perda de peso, que é exatamente, todo aquele acometimento do sistema imunológico e oportunidades de infecções oportunistas, ou seja, infecções que estão ali, que poderiam passar despercebido, mas que tem grande intensidade e grande impacto no organismo do indivíduo. Depois desse período, o paciente tem aí uma redução brusca dessas células de defesa. E essa redução, gente, é tão expressiva, que para vocês terem noção, os linfócitos T, CD4, eles tendem a variar entre 800 a 1.600 em torno dessa quantidade na corrente sanguínea, ou por uma determinada quantidade percurso de sangue. Por exemplo, de 800 a 1.600 milímetros de sangue na amostra em que a gente consegue detectar. O HIV é tão inteligente, que, como eu expliquei para vocês, que essas células de defesa são importantíssimas para a defesa, literalmente para fazer o resguardo ali do nosso organismo, ele afeta diretamente a elas e reduz ela abaixo de 200 milímetros cúbicos, ou seja, uma quantidade muito, mas muito irrisória dessas células de defesa, porque o vírus conseguiu destruir toda a maior parte. E é aí que mora o perigo. Quando chega neste ponto em que a quantidade de células de defesa já está extremamente reduzida, ocorre uma cascata de reações. E aí sim, o indivíduo tem aí um quadro de gravidade e vem então desenvolver a AIDS, porque o vírus HIV já está completamente estabilizado e muito dominante dentro do organismo deste paciente. O teste, como eu comentei para vocês, ele é realizado dentro da unidade básica de saúde, tem altíssima especificidade. Ele pode ser agendado numa data que seja melhor para você, ele é privativo, como eu expliquei para vocês. E é importante, gente, que vocês tenham em mente o seguinte: olha, Gisele, eu tive relação sexual desprotegida com uma pessoa que não é conhecida, com uma pessoa que eu não tenho, muito contato e tudo, tô com medo, tô suspeita, porque a gente tá falando do HIV, mas eu vou trazer outras doenças pra vocês. O que eu devo fazer? Aguarde pelo menos 30 dias para fazer o teste, ou você pode fazer o teste agora e aguardar um intervalo de 30 dias para repetir este teste, para dar o tempo que a gente conhece como janela imunológica, que é o tempo em que a gente tem de resposta do organismo para com possível infecção viral. Porque aí sim vai ser detectado no teste rápido que for feito ali na unidade básica de saúde. Mais uma vez eu reforço que ele é sigiloso, que ele é privativo, é você e o profissional dentro da sala de exames, e mais do que isso, ele é completamente ético. Então, não hesite. Houve alguma situação em que está sob perigo, houve alguma situação em que você teve ali o contato sem a devida proteção, imediatamente procure a unidade básica para se informar, para fazer e para agendar um novo teste. Para profissionais de saúde, eu digo e repito, é importantíssimo a gente ter a nossa atenção também, porque, como eu disse, o HIV ele é transmitido tanto pelo sexo quanto pela via materno-fetal, pela gestação, tanto pelo compartilhamento de seringas e agulhas, transfusão de sangue, mas também em acidentes de trabalho. Nós, profissionais de saúde, lidamos com materiais pérfuros cortantes o tempo todo. Então eu preciso fazer uma vacina, eu preciso fazer um injetável, eu preciso desbridar uma ferida, eu preciso, enfim, ter procedimentos em que eu vou utilizar materiais que perfuram, que cortam. E quando a gente se acidenta, ou seja, usou material com
o paciente se cortou ou furou naquela seringa, naquela agulha que a gente utilizou já com o paciente, imediatamente nós temos que ter a consciência de procurar o serviço local para fazer também os testes de HIV, de sífilis, de hepatite B e hepatite C, porque são os testes rápidos para ISTs, mas principalmente o rastreio aí do HIV, fazer o teste também no indivíduo, conversar com o paciente, fazer o teste no indivíduo que foi atendido, qual a gente utilizou esse material, e então fazer todo o protocolo de segurança. O profissional que se acidentou, além de fazer o teste, passa pelo profissional responsável, né, um infectologista, um médico, uma avaliação médica e, se necessário, conforme todo o contexto de como se deu a situação, vai entrar no protocolo de tratamento pós-exposição. O que é esse tratamento pós-exposição? É um tratamento em que entra-se com as medicações, ou seja, o coquetel antirretroviral, para que o profissional que se acidentou comece a fazer uso de maneira preventiva. Como assim, Gisele? Se a gente se acidentou com material de trabalho, pérfuro cortante, agulhas, bisturis e outros materiais que cortam, e a gente não tem certeza de que o paciente tinha ou não HIV, o paciente qual a gente utilizou tem ou não HIV, mas a gente se cortou após ser utilizado esses equipamentos, né, esses materiais no paciente. Imediatamente, logo depois dessa avaliação, a gente tem a obrigatoriedade de fazer o uso da medicação e o acompanhamento no setor de infectologista a cada 3 meses e depois a cada 6 meses, repetindo testes rápidos, fazendo exames de sangue para contagem dessas células de defesa, para então ampliar a nossa margem de segurança e evitar a replicação viral. E o uso do coquetel a gente chama de uso profilático. Por quê? Como eu expliquei para vocês, não tem como a gente saber de imediato que o paciente tinha ou não HIV. Ou talvez sim. Mas também não tem como saber se esse vírus já entrou diretamente em contato com o nosso organismo. Dessa forma, o que o Ministério da Saúde prevê e introduz como protocolo é acolhimento do profissional de saúde, avaliação e introdução do coquetel antirretroviral, para então impedir que ele seja infectado pelo vírus HIV e garante uma margem de segurança por uma possível infecção cruzada, como foi o caso dessa situação em que houve acidente de trabalho. Como que é feito o tratamento do HIV? O Ministério da Saúde tem uma rede de atenção e assistência diretamente voltada para as infecções sexualmente transmissíveis, do qual ele conta com uma equipe muito bacana para fazer assistência integral aos pacientes que são portadores do vírus HIV. E como que é feito? Como eu disse para vocês, inicialmente a gente precisa detectar a presença do vírus no organismo. Paciente sintomático ou não, porque às vezes está com HIV e nem sabe que está com HIV. Então a recomendação é realmente realizar o teste rápido na unidade básica de saúde, que é o mais rápido, inclusive, com relação ao resultado que em 20 minutos você tem em mãos, e mais do que isso, ele é prático e muito mais simples do que ir no laboratório fazer. Não estou excluindo a necessidade de fazer o exame no laboratório, estou apenas apresentando a praticidade que é de você fazer o teste rápido no posto de saúde próximo da sua casa. Após a realização do teste e a confirmação, porque nós fazemos pelo menos 2 testes. Pessoal, que fique bem claro, 2 testes rápidos positivos já são suficientes para fazer o encaminhamento desse paciente ao centro de referência que vai atender esse indivíduo. Porque posteriormente, lá no centro de referência, serão realizados muitos outros exames, não apenas para concluir, mas principalmente para fazer um levantamento de todo aquele indivíduo. Então, realizado o teste, confirmado com o segundo teste, positivo para HIV tipo 1, tipo 2, porque nós temos inclusive os 2 testes para os 2 tipos de HIV, o paciente é encaminhado diretamente ao centro de referência. No município onde eu moro, nós não temos esse centro de referência. Nós somos referenciados para o município vizinho, que é inclusive a unidade regional da micro do nosso município. Por exemplo, é como se fosse uma unidade central que atende todos os outros municípios com pacientes com essa mesma situação. Em vez de ser disperso, a rede é integral, de maneira que todos aqueles pacientes que necessitam de ser acompanhados pelo infectologista, que tenham a infecção pela hepatite B, hepatite C e pelo HIV, sejam referenciados, ou seja, direcionados para o mesmo centro, para que então eles possam ter assistência integral e de qualidade. Após a referência, ou seja, após o encaminhamento para esse centro de referência, ou seja, eu vou citar o nome porque talvez vocês nem saibam que existe. O que nós temos de referência é o Centro Viva Vida, fica no município de Sete Lagoas, próximo ao município onde eu moro.
Após ser encaminhado para o Centro Viva Vida, o paciente, então, ele é assistenciado, faz uma triagem inicial, faz uma bateria de exames para rastreio de outras possíveis infecções sexualmente transmissíveis, como eu citei, como, por exemplo, a hepatite C e a hepatite B. E, então, entra-se imediatamente com o coquetel antirretroviral, pelo qual o paciente vai fazer uso aí por muito tempo. E o que é mais interessante nesse tratamento, vocês não sabem. O coquetel, que é utilizado pelo SUS, é padrão ouro, que são as medicações específicas e altamente eficazes. Isso tem que ficar muito claro para vocês, porque muitas coisas, inclusive falsas notícias, saem sobre o tratamento de HIV, quando na verdade tudo que é ofertado, principalmente nessa situação, é de primeiríssima qualidade. Então, o paciente, uma vez deu entrada, uma vez avaliado, levantado todos os outros históricos, feito todos os outros exames, rastreio para outras infecções, é instituído o protocolo de tratamento. Esse protocolo de tratamento passa por revisões contínuas, de períodos, por exemplo, de 3 em 3 meses. Além de todo esse suporte imunológico, porque nós estamos aí entrando com a medicação que vai fazer o quê? Impedir a replicação viral. Para todo mundo entender como que funciona, é o seguinte: o vírus HIV entrou no organismo. Uma vez que ele entrou no organismo, ele começa a atacar as células de defesa. E aí deixa o nosso organismo, ou seja, o organismo do indivíduo, completamente susceptível a outras infecções oportunistas. O protocolo de tratamento entra com as medicações, que é exatamente o coquetel, que vai fazer o quê? E agir diretamente no vírus, não matando-o. Vai fazer o quê? Impedir que ele se replique e ataque ainda mais células de defesa, dando a chance para o organismo se reestabelecer e elevar toda aquela quantidade de células de defesa que foi destruída, para que o indivíduo possa ter um mecanismo de defesa o mais equilibrado possível. E de tempos em tempos, de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses, cada paciente deve refazer novos exames, refazer contagem de carga viral do HIV, que os médicos vão solicitar, os infectologistas inclusive vão solicitar, para que a gente possa ter a segurança de que o tratamento, o protocolo e os medicamentos estão sendo eficazes e o indivíduo possa ter uma vida saudável, uma vida normal. Outro ponto importante é as gestantes que possuem o vírus HIV. Tem a chance de ter uma gestação normal? Sim, pessoal. Tem a chance de ter uma gestação saudável, um parto seguro, sem a possibilidade de transmitir esse vírus para o bebê. Principalmente se essa gestante estiver fazendo o protocolo de tratamento certinho, sendo devidamente acompanhada. Principalmente, ressalto que gestantes soropositivas, ou seja, que possuem o vírus HIV, são acompanhadas tanto no pré-natal de alto risco, quanto diretamente no Centro Viva Vida, que no caso, é o centro de referência para infectologia para esse tipo de situação. E então, a paciente fazendo o tratamento certinho, ela reduz a chance ao máximo, mas reduz muito a possibilidade de transmitir esse vírus para o bebê. E o bebê pode nascer tranquilamente sem o vírus HIV, com uma saúde ok, com um parto saudável e sem riscos. Por isso, é de extrema importância que todo mundo tenha conhecimento sobre essa rede de assistência e, principalmente, tenha conhecimento de como fazer o diagnóstico e para onde você deve ir assim que for detectado e confirmado a infecção pelo HIV. É possível, sim, ter uma vida saudável, é possível, sim, ter uma atividade sexual saudável, desde que usando sempre o preservativo, e é possível, sim, você ter qualidade de vida se fizer o tratamento correto. Há muitos anos atrás, figuras importantes, cantores importantes faleceram por AIDS. Inclusive a doença provocada pelo HIV, mas porque não existia ainda o protocolo de tratamento e assistência que hoje o SUS oferece para todos os pacientes, de maneira gratuita, de maneira universal. Então, procure se informar e faça sim os testes rápidos, é de suma importância. É isso então, um beijo, muito obrigada pelo carinho de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se inscrevam no canal. Não esqueçam de deixar seu like, recomende esse vídeo para outras pessoas, porque informação de qualidade a gente tem que compartilhar. Ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos que vão surgir aqui no canal e até a próxima. Um grande beijo.